Olá a todos, sejam bem-vindos ao Portal dos Concursos. Meu nome é Tarso Rodrigues e eu sou professor de português e estarei com vocês aqui para mais uma aula da nossa maravilhosa língua portuguesa. Hoje nós vamos falar um pouquinho de crase. O que é a crase, né? Que todo mundo, todos os alunos, ou melhor, a maioria dos alunos aí, né, sempre faz confusão, acredita que crase é aquele sinalzinho, né, em cima do A, o nome daquele sinalzinho, né, depois a gente vai ver que não é crase, enfim. Vamos tirar todas as dúvidas de vocês aqui para vocês não caírem em nenhuma pegadinha de concurso. Então, vamos lá. Começando a aula de hoje, falando de crase. O que é a crase? Antes de mais nada, a crase não é o sinal. Eu queria deixar isso bem claro para vocês. A crase é a fusão, ou seja, a contração de duas vogais idênticas, duas vogais iguais em uma só. Só para a gente ter uma ideia, né, a gente tem um A, no caso, né, na nossa língua, temos um A, né? E quando colocamos um outro ar aqui por cima, vamos imaginar aqui que tem dois As. Isso é a crase. A crase é exatamente isso. São os dois As sobrepostos, um sobre o outro. É que quando a gente olha, né, de cima do papel, né, a gente não consegue perceber que existem dois As, né, um sobreposto ao outro. Isso já é a crase. Ou seja, crase, então, traduzindo, um A sobre o outro. Agora, eu tenho que indicar que tem um A sobre o outro. Como é que eu faço? Eu vou indicar com um sinal. O nome do sinal que indica que tem dois As, ou seja, que indica que tem crase, o nome do sinal, né, ele não é crase. O nome dele é acento grave. Então, se cair em prova perguntando o nome do sinal, repetindo, o nome do sinal não é crase. O nome do sinal é acento grave. É um acento indicativo de crase, ou seja, indica que tem dois As, um sobre o outro. Então, olha lá, lendo de novo aí a definição, crase é a fusão ou contração de duas vogais iguais em uma só, indicada pelo acento grave. Entendido? Então vamos lá. Ocorre quando há, ou seja, quando existe o encontro da preposição a com o artigo definido, né, no caso, a, ou o pronome demonstrativo a. Então, olha só. E aí eu coloquei um exemplo para vocês. Vamos, quem vai a algum lugar. Então, esse primeiro a é o a da preposição regida aí pelo verbo, né? O verbo ir é um verbo, né, que exige essa preposição a. Ou seja, quem vai a algum lugar. Vou a Niterói, vou a Santa Catarina, vou a algum lugar. Então, vamos a um exemplo. Então, tá aí, vamos à cidade de Niterói. Então, percebam, nós temos o verbo ir, quem vai a algum lugar, ou seja, vamos a. Esse a, o primeiro a, é a exigência, né, do verbo, né? O verbo exige a preposição a. Quem vai a algum lugar. Vou a Niterói, vou a Belo Horizonte, vou a Santa Catarina. Ou seja, percebam que o verbo ir, ele exige sempre a preposição a antes de um determinado lugar, antes de um determinado local. Então, nós temos um primeiro a, né, que é a exigência do verbo. Depois, a cidade, ou seja, perceba uma coisa, se em vez de a cidade, aqui nesse caso, fosse, vamos colocar aqui mais um exemplo. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho vamos, quem vai a algum lugar. Vamos imaginar que fosse bairro de Copacabana. Então, tem aqui bairro de Copacabana. Famosa princesinha do mar. E aí percebam, o verbo ele exige a preposição a. Quem vai a algum lugar. Como bairro é um nome masculino, eu tenho que também colocar um artigo concordando com bairro. No caso, porque bairro é um substantivo masculino, então vou ter que colocar um artigo masculino. Então ficaria, vamos a o bairro
de Copacabana. Percebam que naquele exemplo nós temos cidade, que é um nome feminino. Logo, o artigo que precede esse nome feminino é um artigo feminino também, para concordar. Então, eu tenho a cidade de Niterói, ou seja, a aqui artigo. Então, eu tenho a, primeiro a, exigência da preposição, desculpe, exigência do verbo. Segundo a, é o artigo que concorda com o nome feminino. Então, juntando os dois, nós dizemos, ninguém fala assim, né? Vamos à cidade de Niterói. Nós falamos o quê? Vamos à cidade de Niterói. Quando a gente fala vamos à cidade de Niterói, juntam-se os dois as. E eles ficam, no caso, contraídos, ou seja, é feita uma fusão ali entre esses dois as, um sobreposto ao outro. Isso nós chamamos de crase. E aí, se eu não tenho o sinal em cima indicando que tem a crase, indicando que tem os dois as, a gente fica sem saber. Repare uma coisa, o fato de não haver o sinal aqui, se eu não tivesse um sinal aqui, o erro é um erro quê? De indicação. Né? Existem os dois as. O fato de ter ou não o sinal. O sinal só está indicando. Então, por isso que o nome do sinal não é crase. O nome do sinal é acento grave. É um acento que indica que tem crase. Entendido, então? Então é isso. Então vamos aos casos de uso obrigatório de crase. Vamos entender aí, né, quando nós somos obrigados a fazer a indicação dessa crase, né, com esse acento grave. Vamos lá, então, ao primeiro caso, né? Toda vez, então, que nós tivermos pronomes demonstrativos iniciados pela letra A, por exemplo, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, então percebam, aquele, aquela, aqueles, aquela e aquilo, ou o pronome demonstrativo a ou as, nós, junto com a preposição, nós seremos obrigados a fazer uso da crase. Ou seja, teremos que indicar. Então, repare uma coisa. Diga isso àquela moça. Quem diz, diz algo a alguém. Então, repare. Diga isso a alguém. Então, eu tenho a preposição regida aqui, no caso, pelo verbo. Digo isso a alguém. A quem? A aquela. Só que a gente não fala a aquela. Esse a, ele se junta com o pronome, com a primeiro a do pronome demonstrativo, do aquela. Então, dois as eu tenho aqui. Tendo dois as, isso é crase, e eu tenho que indicar. Indicar com acento grave. Então, esse é o primeiro caso de crase. Ou seja, com a preposição a, junto com um pronome demonstrativo que comece também pela letra A, como o aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, ou o pronome demonstrativo a ou as. Entendido, então? Vamos ao segundo caso. Segundo caso, quando nós tivermos locuções adverbiais formadas de palavras femininas. Por exemplo, chove às vezes. Esse às vezes indica o tempo de quando chove, ou seja, a frequência. Então, repare uma coisa. As locuções adverbiais, elas são expressões que se iniciam por uma preposição. Vamos imaginar aqui, no caso, né, que quando nós dizemos aqui, saiu às pressas. Vamos colocar que aqui nós temos uma locução adverbial de modo. Vamos colocar uma outra locução adverbial de modo. Então, vamos só fazer uma analogia, só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Vamos imaginar o seguinte, João saiu às pressas. Vamos imaginar que eu diga assim, João saiu, e vou colocar uma outra locução adverbial de modo, mas em vez disso, com palavra masculina. Lembrando, as locuções adverbiais começam sempre por preposição. Então, eu já vou colocar um a aqui, que é a preposição iniciada pela locução adverbial. Repare uma coisa, eu vou colocar aqui berros. Repare que berros é masculino. O que acontece quando a gente diz aqui, quando a gente usa berros como locução adverbial? A gente diz assim, João saiu a os berros. Por que a os? Eu tenho a preposição a mais o artigo os, concordando com o nome masculino. Então,
No caso de ser uma locução adverbial com palavra feminina, nós temos a preposição a mais o artigo as, concordando com a palavra feminina. Da mesma forma, em cima, lá na locução adverbial de tempo, em que eu tenho o a da preposição que se inicia, ou melhor, que inicia a locução adverbial, mais o artigo concordando com a palavra feminina. Está claro isso, então, para todos? Vamos lá. E aí nós temos uma observação, uma nota. A nota diz o seguinte: não levam acento de crase. Repare, o nome do acento não é crase, acento de crase, ou seja, acento que indica crase. Então, não levam acento de crase, ou acento indicativo de crase, as locuções adverbiais de instrumento. Por quê, professor? Vamos ver. O que é uma locução adverbial de instrumento? É o instrumento usado, né, para aquela ação. Então, repare uma coisa. Toda vez que eu tiver um instrumento indicando, né, o uso da ação, isso é uma locução adverbial de instrumento. Vamos imaginar o que aconteceu aqui. Espada, embora seja feminina, né, embora seja uma palavra feminina, né, não há indicação de crase aqui. Vamos entender por quê. Se fosse, em vez de espada, fosse facão. Repare, facão é palavra masculina. Então, é o facão. Lembrando, toda locução adverbial se inicia por uma preposição, no caso, a preposição a. Ninguém fala assim, lutaram ao facão. A gente fala, lutaram a facão. Perceberam que eu não coloco o artigo antes do instrumento? Então, não colocando o artigo antes do instrumento, mesmo sendo masculino, no feminino também não haverá artigo. Logo, não há dois as. Logo, não há crase. Por isso que as locuções adverbiais de instrumento não se utilizam. Nas locuções adverbiais de instrumento, não se faz uso da indicação de crase. Porque não há, porque não existe. Então, reparem, escreveu o bilhete à máquina. A máquina, instrumento utilizado para escrever. Repare uma coisa, máquina também é masculino. Faltou aqui um acento agudo, né? Porque a palavra é proparoxítona. Mas aí, repare, máquina é o instrumento usado para escrita. Máquina é palavra feminina. Vamos fazer uma analogia novamente aí com essa locução adverbial de instrumento. Se não fosse máquina, fosse uma palavra masculina, por exemplo, lápis. Repare que lápis é masculino, é o lápis, tá certo? Não é a lápis. Ou seja, é um lápis, não é uma lápis. Então, lápis é palavra masculina. Toda locução adverbial vem iniciada por uma preposição, no caso, a preposição a. Como é que nós diríamos isso? Escreveu o bilhete a lápis e não ao lápis. Perceberam que não há artigo antes do nome masculino, ou seja, antes do substantivo. Não havendo artigo, nem antes do nome masculino, também não haverá artigo antes do nome feminino. Logo, não há dois as. Logo, não há crase. Entendido, então, que as locuções adverbiais de instrumento formadas por palavras femininas, a gente vai fazer uso obrigatório da crase, com exceção das locuções adverbiais de instrumento. Entendido isso, então, para todos, certo? Mas, então, mais uma dica, mais um caso, vamos a eles. Só queria fazer dar um bisuzinho para vocês. Vem comigo, olha para cá. Vamos imaginar o seguinte, a gente acabou de entender que as locuções adverbiais formadas por palavras femininas, o uso da crase é obrigatório, mas nós temos a exceção. A exceção são as locuções adverbiais de instrumento em que não se faz uso da crase, ou seja, não se faz uso da indicação de crase. Mas repare uma coisa, quando nós dizemos assim, o menino desenhou a caneta. Pensem comigo,
Quando eu digo que o menino desenhou a caneta, esse a caneta, eu posso dizer que é uma locução adverbial de instrumento, não havendo indicação de crase, mesmo que caneta seja feminino. E aí repare uma coisa, seria então, se fosse uma locução adverbial de instrumento, nós entenderíamos que a caneta é o instrumento utilizado para o desenho que o menino fez. Acompanhem comigo. E se eu digo que o menino desenhou a caneta e caneta fosse um objeto direto, ou seja, foi exatamente a coisa que o menino desenhou. Percebam que se eu não digo, fica um duplo sentido, ou seja, o sentido fica ambíguo. Nós temos uma ambiguidade. E como nós solucionamos esse problema? Porque não dá para saber, né? Uma vez que locuções adverbiais de instrumento, mesmo com palavra feminina, nós acabamos de ver que não há indicação de crase. Mas isso pode se confundir numa situação como essa. Nós podemos fazer confusão com um objeto direto. E aí não dá para saber se é o instrumento usado para o desenho ou se foi exatamente a coisa que o menino desenhou. Como nós resolvemos isso? Então, o que foi feito nesse caso, o que se definiu nesse caso para resolver essa ambiguidade, é que nós colocamos um acento grave. Esse acento grave, eu queria chamar a atenção de vocês ao seguinte: nós acabamos de ver que não há crase nas locuções adverbiais de instrumento, mas nós fazemos uso de um acento grave em determinados casos como um acento diferencial, ou seja, nós fazemos o uso do acento grave não para indicar crase, mas para diferenciar de um objeto direto, ou seja, para nós entendermos que nesse caso não há, no caso não é a coisa que o menino desenhou, e sim o instrumento usado para o menino desenhar. Ficou claro então para todos que nesse caso, esse acento grave, ele é um acento diferencial. É só um acento para informar que não se trata de objeto direto, e sim de uma locução adverbial, no caso de instrumento. Mesmo que as locuções adverbiais de instrumento não se faça uso de acento indicativo de crase, ou seja, não é acento indicativo de crase, é um acento diferencial. É um acento grave, não indicando crase, mas diferenciando de um objeto direto. Ficou claro, então, para todos, tá? Então, vamos seguir. Continuando ao uso obrigatório, nós fazemos ainda o uso obrigatório da crase nas locuções prepositivas formadas por palavras ou substantivos femininos. O que são locuções prepositivas? Vou responder. São expressões iniciadas por preposição e que têm o valor de uma preposição. Professor, não clareou. Está muito ruim isso aí. Melhora essa definição para a gente. Tá bom, vou melhorar para vocês. As locuções prepositivas, vem comigo, elas apresentam um formato padrão. São expressões, via de regra, que se iniciam por uma preposição, no caso a preposição a, existe uma palavra no meio e ela se encerra pela preposição de. Então, normalmente, nós temos a alguma coisa de. Isso são locuções prepositivas. O que a regra de crase está dizendo para vocês é que se essa palavra do meio for uma palavra feminina, nós teremos que indicar a crase nesse a. Então, há alguma coisa de, com palavra feminina, nós fazemos indicação de crase. Vê se não é isso.
A maneira de. Maneira é palavra feminina, então nós indicamos a crase no A. A moda de. Moda é feminino, então nós indicamos a crase no A. A custa de. Custa é feminino, indicamos a crase no A. A sombra de. Sombra feminino, indicamos a crase no A, assim como a luz de, a distância de, a vista de, a espera de, a força de, a procura de, a frente de, entre outras e outras e outras expressões ou locuções prepositivas com palavras femininas. Isso então ficou claro para todos. Por exemplo, conseguimos passar à custa de. À custa de, locução prepositiva, custa é palavra feminina, então indicamos crase no A. Da mesma forma, a aluna escrevia à maneira de Carlos Drummond. Repare, a maneira de, maneira é palavra feminina, então indicamos a crase no A. Da mesma forma, ela usou um salto à moda de Luís XV. Luís, ou melhor, moda, palavra feminina, crase no A. Então, ficou claro para todo mundo. Então, vamos ao uso facultativo da crase. Nós acabamos de ver, então, o uso obrigatório. Vamos continuar agora falando do uso facultativo. O uso facultativo é quando nós podemos fazer a indicação da crase ou não, que estará correto. E aí vamos ver quando isso acontece. Por exemplo, primeiro caso, antes de nomes próprios femininos de pessoas. Por que antes de nomes próprios femininos de pessoa não há crase? Porque o artigo antes do nome próprio de pessoa é facultativo, tanto no masculino quanto no feminino. Repare uma coisa, quando nós dizemos aqui, ofereci um brinde a Nilza, se em vez de Nilza fosse João, vamos imaginar isso, que fosse João. Eu poderia dizer assim, ofereci um brinde a João, quase que não sai esse brinde, né? Ofereci um brinde a João. Repare que eu só uso a preposição, não uso o artigo antes de João. Ou também posso dizer que ofereci um brinde ao João. E aí, no caso, eu posso colocar o artigo definindo aí o nome masculino. A mesma ideia pode acontecer no feminino. Repare que nós podemos dizer, ofereci um brinde a Nilza sem... Deixa eu ver se a gente consegue cobrir isso aqui. Né? Sem a indicação, está horrível. Vamos pensar aqui, deixa eu ver aqui. Estou tentando dar um jeito aqui. Não sei se vocês conseguem entender aí. Vamos imaginar, né, que não tem nada ali em cima do A. Então, ofereci um brinde à Nilza. Repare que aí eu só teria a preposição, o A não teria indicação de crase, logo não teria artigo. Ou eu posso dizer, agora sim, ofereci um brinde à Nilza, é como se fosse a Nilza. E aí teria preposição e artigo, crase, no caso indicada aí pelo acento grave. Entendido? Então, antinome próprio feminino de pessoa, por que feminino? Porque o artigo feminino é facultativo, e aí teria ou não crase, e, por isso, nesse caso, a indicação da crase é facultativa. Segundo caso, quase que hoje eu estou enrolando tudo. Vamos lá. Caso, crase, né? E a gente enrola a língua aí, trava a língua aí. Antes de pronomes possessivos, e esses pronomes possessivos devem sempre acompanhar um substantivo feminino. Então, não basta ser antes de qualquer pronome possessivo. Tem que ser antes de um pronome possessivo que acompanhe um substantivo feminino. Por exemplo, o carteiro entregou a correspondência à minha irmã. O que são pronomes possessivos? São aqueles que dão ideia de posse, né? E aí, nesse caso, né, uma posse familiar, no caso, né? O carteiro entregou a correspondência à minha irmã. Vamos imaginar que, em vez de irmã, fosse irmão. Nós diríamos assim, o carteiro entregou a correspondência a meu
irmão, poderia dizer isso. Repare que antes do pronome possessivo, eu não usei artigo. Eu só usei a preposição a. Entregou a correspondência a alguém, ou seja, no caso, a meu irmão, sem artigo. Ou posso dizer que o carteiro entregou a correspondência ao meu irmão. Repare que o artigo também é facultativo antes do pronome possessivo, quando esse pronome possessivo está acompanhando um substantivo. Então, sendo facultativo, ele vai ser facultativo no masculino, no caso, o artigo, ou no feminino. Só que o artigo no feminino, quando é facultativo, implica também ter faculdade, ou melhor, ser facultativo também a crase, ou melhor, a indicação da crase. Então, eu posso dizer que o carteiro entregou a correspondência à minha irmã, aqui, à minha irmã, sem a indicação da crase, ou o carteiro entregou a correspondência à minha irmã com a indicação da crase. Viram lá como é que eu estou rapidinho? Olha lá. Sem crase, com crase. Sem crase, com crase. Foi? Então, meus amigos, com ou sem a indicação da crase está correto antes de pronomes possessivos que acompanham substantivos femininos. Entendido? Então, vamos ao terceiro e último caso de uso facultativo de crase. E vai acontecer quando nós tivermos a preposição até, depois da preposição até, antes de substantivo feminino. Então, repare, vamos até a praia e voltamos. Vamos imaginar que quando nós dizemos, né, vamos até a praia, se em vez de praia fosse rio, palavra masculina, porque praia é feminino. Podemos dizer assim, vamos até o rio, repare que eu coloco um artigo, e aí fica só o artigo antes do substantivo, até o rio, ou vamos até ao rio. Então, podemos dizer, vamos até ao rio e voltamos, ou vamos até o rio e voltamos. É facultativo, no caso, a preposição aqui. Nesse caso, não é nem o artigo. O que é facultativo é a preposição a, uma vez que a gente já tem a outra preposição, a preposição até. Então, fica sendo facultativo o uso da crase depois da preposição até, antes de nome feminino. Então, reparem, vamos até a praia, pode ter ou não a indicação de crase. Eu posso dizer vamos até a praia sem a indicação da crase, porque a preposição a é facultativa, ou seja, posso não usar, ou posso usar indicando a crase com a preposição mais o artigo antes aí de praia. Entendido? Então, pensem comigo. Temos apenas 3 casos de uso facultativo de crase. 3 casos só. Não há mais do que 3, somente 3. Então, isso vira e mexe, cai em prova. Caindo em prova, lembre-se desses 3 casos. Pensa comigo, eu tenho 3 casos, lembrando que são 2 antes e 1 depois. Como assim 2 antes e 1 depois? Primeiro caso, antes de nomes próprios femininos de pessoas. Segundo caso, antes de pronomes possessivos acompanhados de substantivos femininos. Terceiro caso, depois da preposição até. Então, olha lá, 2 antes e 1 depois. Antes de nomes próprios femininos, antes de pronomes possessivos, depois de até. Antes de nomes próprios femininos, antes de pronomes possessivos, depois de até. Entendidos? 2 antes e 1 depois. Antes de nomes próprios femininos, antes de pronomes possessivos, depois de até. Sabendo isso, caiu na prova, uso facultativo, vocês não podem errar. É questão dada, é questão tranquila. Não inventem na hora da prova. Tranquilo, gente? Estamos juntos? Então, nós encerramos por aqui esse nosso encontro. No próximo encontro, na próxima aula, né, nós damos continuidade à crase, falando agora, né, falando no próximo encontro, do uso, ou melhor, do uso proibido, porque nós já falamos do uso obrigatório hoje e acabamos de falar agora do uso facultativo. Próximo encontro, estaremos aqui de volta para falar
para tratar do uso proibido, ou seja, quando nós não poderemos fazer uso da crase. Combinado? Até a próxima. Tchau, tchau, gente.